Eu deixei lá no grupo, irmãos, um link onde vocês vão ter acesso a esse material aqui, que isso aqui é o esboço da aula, tá? Não é a apostila. Isso aqui, ou seja, são coisas complementares ao que está na apostila. Nós vamos utilizar a apostila, mas aqui depois vocês vão ter um esboço do que eu vou estar falando, tá? Então, ali no grupo, eu deixei um link onde vocês vão clicar e aí vai ter todas as aulas que a gente vai fazer, vai ter as aulas, vai ter os áudios, os vídeos, as apostilas, tudo. É só clicar ali, procurar o dia que você participou, entrar ali, baixar áudios. Às vezes eu vou complementar coisa aqui com áudios, mais textos, enfim. Porque vai que você passe um tempo, você tenha dificuldade de entender aquela aula, volta ali, escuta novamente, vê os textos que foram colocados aqui. As dúvidas podem ser colocadas no grupo lá também, tá? Mas é assim, irmãos, a gente tem que procurar ter um hábito de leitura. As primeiras aulas, irmão, vão ser só para a gente entender o panorama geral das coisas, né? Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que significa salvação, não sabemos o que é fé, uma série de coisas. Então, essas aulas vão fazer com que vocês tenham um entendimento básico daquilo que a palavra traz para nós, para depois a gente começar a entrar propriamente dito na palavra. Então, como é que vai ser o estudo da palavra? A gente vai ler, a gente vai pegar uma porção de capítulos e vai tentar entender aquilo. É claro que a gente não vai conseguir ler tudo, mas a gente vai indo de pontos em pontos nos capítulos, tentando entender, e assim a gente vai estudando a palavra, tá? Irmãos, hoje nós vamos estudar sobre a queda do homem e a criação, né? A gente costuma muito participar muitas vezes do culto, vir na igreja, mas a gente não tem uma noção do porquê que nós estamos aqui cultuando ao Senhor, por que é necessário cultuar ao Senhor, por que nós estamos aqui. Para que nós não venhamos a, muitas vezes, ter um culto mecânico ao Senhor, sem ter a noção do que a gente está praticando. A Bíblia fala para nós termos um culto racional. E o culto racional, irmãos, é você entender aquilo que você faz. É você compreender o porquê você está adorando ao Senhor, né? Então, vamos abrir um texto que está em Gênesis capítulo 1, verso 31, tá? Gênesis 1, verso 31. Então, vamos ler aqui, Gênesis 1, verso 31. Irmãos, aqui a gente vai ver que todo o capítulo 1 ele vai discorrer, não é mesmo? Ele vai dar uma descrição da criação de Deus. Quando você quiser conhecer e compreender quando e como Deus fez a criação, você vai ler todo o capítulo 1 de Gênesis. Naquele capítulo 1 de Gênesis, irmãos, vai estar escrito o processo que Deus ele fez para criar todas as coisas, né? Como o homem foi criado, como os animais foram criados, quanto tempo Deus levou para criar. E ele vai mostrar os animais que foram criados. Ele vai falar de uma série de coisas. A gente não vai ter como entrar aqui, né, de uma forma tão aprofundada nesses dias, mas lá naquilo que eu passei para vocês, irmãos, eu deixei um resumo que é essa imagem aqui, ó. Você vai poder ampliar, você vai poder baixar também. E nessa imagem vai estar resumindo tudo que Deus fez em cada dia. Por exemplo, no primeiro dia Deus ele fez a separação ele tirou a luz das trevas. Então ali tem uma separação da luz das trevas. Isso vai ser feito no primeiro dia. E aqui tem uma curiosidade, né, irmãos? Deus ele criou o sol quando? No quarto dia. Mas Deus ele fez a separação da luz das trevas no primeiro dia. Só que a gente vai ver que no quarto dia é dito que o sol é o elemento, né, o astro é o luzeiro que Deus se utiliza para fazer a separação da luz das trevas. Então Deus, irmãos, aqui ele está trazendo uma coisa muito tremenda para nós. Porque ele está querendo falar de um aspecto espiritual que não está falando necessariamente da luz do sol e da lua, mas ele está falando de uma luz espiritual que a gente vai estudar conforme nós formos lendo, tá? Porque a gente tem que ter uma maturidade um pouco mais acentuada para entender isso daqui. E no dia 2, nós vamos ver que vai falar da criação, né? Da separação das águas de cima das águas de baixo, onde um firmamento vai ser criado. E esse firmamento é o céu, perdão. Isso vai se dar quando? No segundo dia, tá? Primeiro dia, a separação da luz das trevas. Segundo dia é a criação do firmamento, a separação das águas de cima das águas de baixo. E no terceiro dia, irmãos, abaixo desse firmamento, Deus vai fazer com que apareça a terra.
né? Imagina, Deus ele faz o sol, faz a separação das águas lá de cima, o céu no caso, das águas que tem embaixo, agora dentro das águas ele vai fazer brotar a terra. Vê que tremendo? A terra ela vai começar a brotar da água para fora, ela vai sair da água e vai aparecer a parte seca. E aí nessa parte seca, Deus vai fazer aparecer as vegetações, algumas ervas, algumas coisas. Então aqui você tem o terceiro dia. Quando chega no quarto dia, irmãos, aí nós vamos ter o quê? Que Deus ele vai começar a fazer separação de dia e noite através do sol e da lua. Irmãos, o calendário que se utiliza hoje no mundo, ele é um calendário diferente da Bíblia. O calendário bíblico ele é um calendário lunisolar. O que significa isso? Que as horas elas são olhadas pela lua, perdão, as horas são olhadas pelo sol e os dias são contados pela lua. Né? Então, quando você tem, por exemplo, ali a lua nova, você tem o primeiro dia do mês. E quando você, por exemplo, o sol está batendo bem no meio, ali você sabe que é meio-dia. E o dia vai passando, você vai contando pelo sol. Tá? Então, os antigos eles contavam as horas pelo sol, os dias pela lua. Geralmente, por exemplo, a lua cheia significa o dia 15. Né? Então, o mês bíblico, irmãos, ele é um pouco diferente. O ano profético do Senhor, ele tem 360 dias, não 365. Né? Os dias eram praticamente fixos de 30 dias. Não era como a gente tem hoje uns de 28, uns de 31, não. É basicamente de 30 dias, tá? Esse é o ano profético. Isso a gente vai estudar com mais calma depois. Quando nós avançamos para o quinto dia, irmãos, aí nós vamos ver que Deus ele vai criar as criaturas do ar, né, as aves, e também as criaturas dos mares. Você sabe que existiu no passado dinossauros, né? E hoje, irmãos, o que acontece? A ciência diz para nós que os dinossauros eles viveram há tantos milhões de anos e que não sei o quê. Se nós formos olhar pela Escritura, tá? Vocês precisam se basear sempre pela Escritura, sempre pela palavra. Por quê? O mundo cria várias coisas para desviar o Senhor, para que as pessoas não prestem atenção nas coisas do Senhor. Se nós formos olhar pela palavra, toda a criação do Senhor, a criação dos homens, a criação dos animais, dos seres, tem aproximadamente 6.000 anos. E aí o que acontece? Os homens, a ciência, começa a criar várias coisas que começam a tirar o centro do Senhor, entende? Porque Deus ele deu a sua criação, irmãos, em torno de 6.000 anos. Colocar foco na ciência. Exatamente. Né? Então, a partir ali mais ou menos do século XVI, XVII, começou a surgir alguns movimentos chamados iluminismos, renascentismo, que começaram a trazer um pensamento mais ateísta para dentro da ciência. Né? Porque antigamente, irmão, toda a ciência ela se baseava no criacionismo do Senhor. Né? Mas isso vai ser mudado com o tempo. Né? Para vocês terem noção, os maiores cientistas de todos os tempos, todos eram cristãos. Pasteur, Isaac Newton, diversos outros cientistas, eles eram cristãos que criam na palavra do Senhor. Mais de um tempo para cá, começaram a introduzir-se homens que começaram a introduzir coisas que não eram, que vão contra o Senhor. Por exemplo, a teoria do evolucionismo, que é aquela teoria que diz que o homem veio do macaco e crescia, evoluiu do macaco e virou homem. Isso é um erro. Amém? O homem, ele já foi feito como ele é nos dias de hoje, lá no Éden. E este homem agora vai dar origem a nós. Amém? E no sexto dia, irmãos, no sexto dia, o homem vai ser criado e a mulher. E alguns outros animais também, tá? E eu falei aqui, esqueci de falar dos dinossauros, né? Mas existem alguns animais que estão aqui, irmãos, na descrição do quinto dia, que chama Behemoth, Taanim e o Leviatã, que são animais que você não tem mais uma descrição, você não tem mais esses animais. O livro de Jó fala que, por exemplo, o Leviatã é um grande animal que tinha escamas gigantes que ninguém podia caçar. Se você pega a tradução sul, vai estar dizendo que é o hipopótamo, mas não bate com o hipopótamo. Você vê que é a descrição de um dinossauro, literalmente no livro de Jó. Amém? Né? Então, quando a gente chegar nessa parte, a gente estuda com mais calma. E no dia sexto, vai falar do quê? Da criação de alguns animais terrenos e também da criação do homem. E a gente vai entrar nesse dia daqui um pouquinho. E no sétimo dia, irmãos, vem o dia do descanso de Deus. Irmãos, o sábado é uma coisa importante de se estudar. Nós não precisamos guardar o sábado literal. Ninguém vai aqui guardar sábado literal.
Mas isso não quer dizer que Deus ele não tem alguma coisa para falar conosco sobre o sábado. Perfeito? Deus ele traz para nós através de sombras, realidades que nós precisamos entender. Deus fala lá, né, diz assim que Deus ele criou toda a sua criação no sexto dia e descansou no sétimo dia e abençoou. E ali não diz que no sétimo dia foi tarde, foi manhã, porque ele vai dizer que no primeiro dia foi tarde, foi manhã, segundo dia foi tarde, foi manhã, terceiro dia foi tarde, foi manhã, e aí quando chega no sexto dia, mais uma vez foi tarde, foi manhã, e no sétimo dia não tem a expressão foi tarde, foi manhã, mas diz que Deus ele abençoou o sétimo dia. Então, conforme nós formos estudando, nós vamos entender este dia, tá? Nós vamos compreender o que esse dia significa para nós. A gente não tem ainda, não é mesmo? Nós não chegamos nessa parte, mas é uma parte extremamente importante, tá? Então, eu resumi para vocês aqui todos os dias. Agora sim, nós abrimos em Gênesis capítulo 1, verso 31, que vai dizer o seguinte para nós. Olha só como Deus ele chama a criação. Lá no verso 31, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Vocês percebem aqui, irmãos? Deus ele está chamando toda a sua criação. Ele discorreu todos os dias, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e chamou a criação de muito bom. Porque aqui nós estamos vivenciando um momento onde a humanidade não havia caído ainda. A criação do Senhor, ela era perfeita. Não havia defeitos na criação do Senhor. O Senhor, ele fez uma criação, e essa criação, ela deveria ser perfeita, cheia de bondade, paz, amor e principalmente de imortalidade. Só que a criação que nós vivemos hoje, irmãos, ela é uma criação que ela tem semelhanças como era isso aqui. Mas, infelizmente, por causa, nós vamos ver daqui um pouco, do pecado, essa criação, irmãos, o homem, os animais como um todo, eles entraram num estado de queda, um estado que se diferencia daquilo que Deus determinou. Vocês querem fazer um raciocínio? Quando Deus ele criou todas as coisas, irmãos, os animais eles se alimentariam de ervas, de frutas, de plantas. Então, não haveria animal que comeria o outro, percebe? Não haveria leões que devorariam os cordeiros, não haveria répteis que devorariam outros animais. Isso vai ser mudado com a queda do homem. Quando o homem ele cai, irmãos, então é como se caísse a maldição sobre o mundo e com a maldição vai cair a morte. Mas essa não era a vontade de Deus, né? Porque diz aqui, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e houve manhã do sexto dia. Os irmãos estão compreendendo? Tudo que Deus fez era muito bom, né? Se o homem não tivesse caído, nós estaríamos nesse estado até hoje. Porém, vai acontecer o seguinte, irmãos. Você sabe como foi o processo da criação de Deus? Tem dois textos que vão nos mostrar. E aí você vai começar a compreender quem é o Filho de Deus e o que o Filho de Deus fez. Vamos abrir em Colossenses capítulo 1, verso 16 e verso 17. Vocês anotem aí depois, tá? Apesar que eu vou deixar anotado lá naquela apostila que eu fiz para vocês. Ah, chegou a Jane. Colossenses capítulo 1, verso 16. Vamos ler desde o verso 15. Olha só como Deus ele fez a criação de todas as coisas. No verso 15 diz o seguinte, falando de Jesus, tá? Paulo ele está discorrendo aqui sobre o Filho de Deus. E olhem quem é o Filho de Deus para você começar a entender o papel do Filho de Deus lá no Antigo Testamento. Este é a imagem... Conseguiram achar, irmãos? Vou esperar os irmãos acharem. Colossenses capítulo 1, vamos do verso 15. Conseguiram? Irmão João, você consegue dar uma mão para ela achar ali? Consegue dar uma mão para a irmã achar ali?
Acho que ela está... Isso, Colossenses é depois de Efésios. Aí. Os irmãos que não conseguirem achar, pode falar que a gente ajuda a achar, tá? Colossenses fica depois de Efésios no Novo Testamento. Aí. Colossenses capítulo 1, verso 15. Isso. Aí. Aí. Obrigado. Vamos lá. Olha só, irmão. Como Deus ele é maravilhoso, e Paulo aqui, irmãos, ele começa a revelar quem era o Filho de Deus no Antigo Testamento, porque hoje a gente conhece o Filho de Deus. Ele veio ao mundo, morreu por nós, esteve aqui, fez o trabalho da salvação e voltou até Deus. Só que, irmão, Jesus ele já existia antes. E ele teve um papel fundamental na criação do Senhor, porque diz assim, olha quem ele é. Este, verso 15, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Percebe? Em Jesus todas as coisas foram criadas, nos céus e sobre a terra. O que foi criado nos céus? Astros, estrelas, potestades, principados, sol, lua. Deus estava criando todas as coisas que estão no céu por meio de Cristo. Amém? E aí vai dizer depois o seguinte, no verso 16 continua. Sobre a terra, o que foi criado na terra? Os animais, os homens, as plantas, a própria terra apareceu, separação das águas. Né? Então, ele foi responsável de tudo isso. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, falando aqui, tronos, anjos, né? Sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Tudo foi criado por Jesus e foi criado para ele. Jesus ele vai ser chamado da palavra de Deus. E Deus, irmãos, ele vai criar todas as coisas por meio da sua palavra. Então, quando Deus ele fala uma coisa, é como se o Filho estivesse se manifestando, entende? Deus diz assim, ó, haja luz. Percebe? É o Filho que é o haja que está manifestando, criando tudo. Então, é por isso que Jesus ele tem autoridade de fazer as coisas. Porque ele é a própria palavra do Senhor, irmãos. Né? Então, quando a gente começa a ler o Antigo Testamento, irmãos, a gente tem que entender uma coisa, não só o Antigo como o Novo. Quando você pega a sua tradução, ela está em português. Você tem aqui a Bíblia em português. Mas você precisa entender que a Bíblia, irmãos, ela vem sendo escrita ao longo de 4.000 anos, mais ou menos. E há mais ou menos 4.000 anos atrás, você não tinha língua portuguesa, o idioma português. Mas a Bíblia, o Antigo Testamento, vai ser escrito no idioma hebraico. Antigo Testamento no idioma hebraico e o Novo Testamento no idioma grego. E é muito interessante, você sabe qual é o nome de Deus? O nome de Deus, irmãos, ele vai ser escrito com 4 letras hebraicas. Yod, Re, Vav, Re, que significa justamente aquele que existe, aquele que era. Então, quando Deus ele fala, haja luz, ele está pronunciando o próprio nome dele. E aquele haja luz é o nome dele que está sendo pronunciado e que está criando todas as coisas. Porque o nome de Deus é o agente que cria todas as coisas. Então, quando Deus fala, ele pronuncia o próprio nome dele, que é a palavra e é o próprio Filho. Percebe como tem coisas ali que a gente não consegue compreender, mas que é o agente que faz a criação de Deus? Isso é uma coisa difícil de entender, um pouco mais avançado de se entender. Eu não vou entrar nesses detalhes agora. Mas o que eu quero que vocês entendam é que Cristo ele é o agente da criação do Senhor e é por meio dele que as coisas são criadas. Ok? Não precisa abrir esse texto, mas em João capítulo 1 diz assim, que no princípio o verbo, a palavra, estava com Deus e o verbo era Deus, né? E tudo no princípio foi feito por ele. Só que vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Imagina só, irmão, uma palavra que sai da sua boca, ela se materializa e vira um homem. E essa palavra que virou um homem, ela vai nos salvar.
Só que eu vou perguntar para você, se você obedece a Cristo, você é salvo? E se você desobedece? Você não pode ser salvo. Aí é que vai vir toda a queda do homem, a gente vai entender, tá? Vamos voltar de novo para Gênesis capítulo 2, versos 7 e 9. Olha o que o homem tinha acesso, lá de novo, lá no primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 7. Eu vou fazer o seguinte, irmãos, para que a gente seja mais rápido e também os irmãos consigam compreender melhor. Está anotado naquilo que eu passei para vocês e vocês acompanham, pode ser? Que assim é mais rápido a gente ler. Deus aqui, ele vai criar o homem, tá? Nós vamos ver o processo da criação do homem, então prestem bastante atenção. Lembrando que isso vai estar em áudio para vocês, vocês vão poder escutar essa aula novamente e esta aula vai estar gravada em vídeo depois. Então, no verso 7 de Gênesis 2 diz assim, prestem bastante atenção. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Qual era o nome do homem, alguém sabe? Adão. Lembra de Adão? Adão é o homem. E sabe como é que a palavra solo em hebraico? É a palavra Adamá. Adamá significa solo. Adão significa homem. Por quê? Porque o homem foi tirado da terra. Adamá, Adão. O Adão, ele vai ser formado da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E do solo fez brotar o Senhor toda a sorte de árvores agradáveis. E olha só o que Deus vai colocar no meio do jardim, irmãos. Toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele vai criar o homem do pó da terra, vai formar o homem e vai soprar no seu nariz e ele vai passar a viver. Perfeito? Essa é a criação do homem. Consegue compreender que é muito diferente daquilo que é ensinado hoje nas escolas? Não, o homem foi criado do macaco, aí pega o macaco, ele evolui para não sei o quê, e vira o não sei mais quem, e chega em nós. Né? É umas coisas absurdas, irmãos, que não fazem o menor sentido, porque a Bíblia fala que Deus tira o homem da terra, e esse homem da terra, né, vai ser plantado agora no jardim. E aqui vai falar da vida eterna, porque o que tinha no meio do jardim de um homem que foi plantado? Ali também estava a árvore da vida. Percebe? A árvore da vida estava ali, irmãos. E Deus vai dizer o seguinte lá no verso 15, não precisam abrir, eu estou lendo aqui, tá? Só prestem atenção. No verso 15, tomou o Senhor Deus, né, ao homem colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: toda árvore dos jardins comerá livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, irmãos, nós estamos vendo que Deus, ele está dando um mandamento, Deus está dando uma ordem, Deus, ele está dando uma lei para Adão. Adão, ele teria, irmãos, o direito de permanecer dentro do jardim. Ele teria o direito de comer de todas as árvores que lá estavam, inclusive a árvore da vida. Irmãos, Adão, ele não estava separado da árvore da vida. Deus, ele deu uma ordem, olha, você pode comer dessa árvore. Mas, infelizmente, o ser humano, né? O ser humano sempre atenta para aquilo que é ruim, para aquilo que não é bom. Deus diz, faça assim, e o ser humano faz assado, né? O ser humano sempre vai fazer o contrário daquilo que Deus falava. E lembra que eu falei que Jesus é a palavra de Deus? Deus não está dando uma palavra aqui? Né? E Deus deu esta ordem. E ordem, irmão, é um mandamento que está saindo da boca de Deus. É como se o próprio Jesus estivesse saindo da boca de Deus e Adão deveria obedecer aquela ordem. Mas ele não obedece. E aí diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás.
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, irmãos, nós vamos entender que a morte vai entrar no mundo por causa da transgressão do homem, tá? Agora vai vir a queda, nós vamos entender, né? Vocês vão poder ver isso depois na página 13 da apostila, tá? Você vai lá no grupo, lá depois eu vou deixar a apostila para vocês, que essa apostila aqui, ó, irmãos, como eu vou ler aqui então os textos, essas coisas, não tem necessidade da gente estar em cima da apostila, porque nem todo mundo vai conseguir baixar agora. Mas essa apostila, ela tem 11 páginas, provavelmente a gente vai levar umas 4 aulas para ler e estudar essas 4 páginas, tá? Apostila volume 1, tem uma introdução, a gente vai ver da queda do homem aqui, nós vamos ver o plano de redenção do Senhor e também a separação entre o homem e Deus, tá? Então hoje a gente vai estudar até a página 5, mas está aqui nesses textos que eu vou mostrar para vocês. Então depois vocês baixem e podem estudar, tá? Mas essa aqui, né? Isso é essa apostila. Mas é como eu estou aqui, irmãos, utilizando esse esboço aqui, praticamente está as mesmas coisas, fica mais fácil, tá? Aí os irmãos podem acompanhar, isso é mais para vocês fazer um tema em casa depois, alguma coisa, tá? Então, nós vimos que a criação era perfeita, era muito boa e não havia a morte, tá? E aí Deus ele vai dar uma ordem para Adão, olha Adão, se tu comeres dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E hoje, né, irmãos, as pessoas costumam apegar não é, a maçã como um símbolo da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que é aquela maçã mordida. Mas isso, irmãos, na verdade, não é uma realidade, né? Então, tem coisas que as pessoas falam que, por exemplo, não são verdades na Bíblia. Tem coisas que as pessoas falam, irmãos, que não são necessariamente verdades, tá? Vocês querem ver alguma das coisas que não são verdades que as pessoas falam? Qual era a idade de Jesus? Dizem que era 33, né? Mas isso não está na Bíblia. Isso é uma coisa que não está na Bíblia. Isso é uma coisa que as pessoas deduziram ali. Mas não é uma verdade que está na Bíblia. Outra coisa que falo que eu não sei se é verdadeiro ou não, pastor, que é o primeiro livro da Bíblia, é o de Jó. Olha, irmã, isso não se tem uma certeza, porque lá no livro de Gênesis, da descendência de Issacar, se eu não me engano, fala de um Jó. Percebe? Não se sabe se é o mesmo, mas existe a possibilidade de sim esse livro ter sido escrito antes. Que eu acredito que não, tá? Porque eu acho que Gênesis foi escrito antes de Jó. Mas enfim, é que na verdade o Gênesis foi escrito por Moisés. Então, não se tem certeza, tá? Então não tem como falar. Apesar que eu entendo que pode ser sendo descendente de Issacar, mas é um pensamento meu. Então, irmãos, existem outras coisas na Bíblia que não são verdades, né? Não fala lá dos 3 reis magos? Não fala assim? Não fala exatamente assim na Bíblia. Diz que eles chegaram, lá estava Jesus lá, nenezinho. Quando os reis magos, eles chegaram, irmão, Jesus ele já tinha aproximadamente entre 2 e 3 anos ali. Você pode olhar no contexto. Ele já tinha ali mais ou menos aproximadamente entre 2 e 3 anos, ele estava dentro de uma casa, não estava na manjedoura. Então são coisas que as pessoas às vezes entendem ali, né? Que a gente vai estudar futuramente. Irmãos, Deus ele deu a ordem para Adão que nós vimos, tá? Só que nós temos um problema, porque todos os animais eles tinham, né? Você tinha um animal macho e você tinha um animal fêmea, né? Você tinha um leão, você tinha a leoa, você tinha, né? Os outros animais que tinham a sua parceira, mas Deus ele não tinha criado uma auxiliadora para o homem. Não tinha criado uma fêmea, vamos dizer assim. E aí Deus vai dizer aquela frase, né? Não é bom que o homem esteja só. Pelo contrário, lhe farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea é mais ou menos semelhante. Que lhe seja semelhante. E hoje, né, o mundo quer criar e mudar isso, né? O mundo não quer mais criar Adão e Eva, o mundo quer criar Adão e Ivo, né? Adão e Ivo. Deus, ele criou 2 gêneros, tá, irmão? Macho e fêmea, o que passadiça do diabo, né? É macho e fêmea. O ser humano não é cavalo marinho, né? Porque o cavalo marinho é o macho que dá luz. Isso dá lá, né? Então, o ser humano é macho e fêmea, os animais são macho e fêmea. Então, a mulher dá luz aos filhos. Então, até eu estava com a minha esposa Thalina, estava comentando com ela, a gente vê cada coisa assim, né? Vocês viram essa é deputada, né? Erika Hilton, né? Ela, por exemplo, ela tem um namorado, né? Como é que é? Ela tem
um namorado, ela é um homem vestido de mulher, e ela tem um namorado que é uma mulher vestida de homem. Você entende que coisa absurda? É um casal hétero. Não faz sentido, né? Não, mas na internet a gente viu, por exemplo, que o marido vai dar luz ao filho é coisa absurda. Entendeu? E é claro, né, irmãos, nós como cristãos, nós temos o dever de não aceitar isso, mas acolher no sentido de levar essas pessoas a Cristo. Nunca tratar mal, nunca brigar, mas sempre mantendo a posição firme, tá? E Deus, ele vai criar homem e mulher, não Adão e Eva, tá? Né? Vamos deixar isso claro. Só que, irmãos, aqui vai acontecer um problema. Por que vai acontecer um problema? Porque Deus, ele vai criar a mulher e diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que seja idônea. Aí vai dizer aqui no verso 19 que Deus, ele vai formar da terra todos os animais, o homem, e ele vai colocar Adão no jardim, e Adão, ele vai dar nome a todos os animais, e quando ele dá nome a todos os animais, né, ele vai ali nomear aquelas coisas todas. Então Deus, ele vai fazer cair um profundo sono sobre Adão, e quando ele faz cair um profundo sono sobre Adão, ele vai tirar uma parte de Adão, e dessa parte que ele vai tirar de Adão, ele vai formar uma mulher. Imagina, Deus vai tirar um pedaço de Adão, e aquele pedaço ele vai moldar uma mulher, e ele vai entregar para Adão aquela mulher. Tá vendo? A mulher, ela vai ser tirada do homem. E ela sendo tirada do homem, veja, ela vai ser participante do homem, tá? Ela vai ser participante deste homem. Aí, irmãos, vai dizer o seguinte aqui, ó. E disse também, afinal, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Então, quando o homem se casa com a mulher, os dois se tornam uma só carne, né? Os dois vão se tornar uma só carne. Isso é uma coisa que nós vamos ter que estudar muito depois, é uma questão de relacionamentos, casamentos, porque como o mundo leva a casamento, relacionamentos, não é assim na Bíblia. O casamento diante de Deus deveria ser um. O relacionamento diante de Deus deveria ser um, mas o homem erra, né? Então, você se torna um com uma, você se torna um com outra, e aí vai, tá? Deixará o homem pai e mãe se tornar uma só carne com a sua mulher, não com as suas mulheres. Perfeito? Então, nós entendemos aqui a criação do homem e criação da mulher. E Deus, ele fez toda essa criação perfeita. O homem e mulher, eles estavam nus no paraíso. Eles estavam nus no paraíso. E eles não se envergonhavam da sua nudez, por quê? Você sabe o momento em que a criança ela passa a pecar, irmãos? Vamos olhar para a criação. Adão e Eva, eles estavam no jardim, e é como se eles estivessem no jardim da inocência, porque eles eram inocentes. Eles não tinham discernimento do bem e do mal. Eles não discerniam o bem do mal. E quem não consegue discernir o bem do mal, irmãos? Não são as crianças? As crianças, elas fazem coisas sem saber que é certo e errado. Não é mesmo? Então, Adão e Eva, eles viviam no estado onde eles não tinham discernimento do certo e do errado, do bem e do mal. Eles tinham apenas que obedecer aquilo que Deus deu para eles. Você sabe, né, irmãos, que quando as crianças elas são pequenininhas, até uma certa idade, elas ficam peladas na nossa frente, elas não sentem vergonha. Esse é o estado de Adão e Eva. Mas quando chega ali nos seus 10, 12 anos, elas já começam a sentir uma vergonha. Vocês conseguem perceber que elas já estão começando a fazer uma diferenciação do certo e errado aí? É nesse estado que a consciência da criança passa a ficar não mais tão inocente, irmãos, tá? Ela passa a não ser mais tão inocente daquilo que é certo e errado. E aí, irmãos, ela já consegue fazer ali uma diferença do certo e errado. Então, era assim que era Adão e Eva. Eles viviam no estado de não ter conhecimento do bem e do mal.
Então, quando essas pessoas, Adão e Eva, comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora eles vão receber a faculdade de discernir o bem e o mal. E se eles discernem o bem e do mal, eles já não são, já têm culpa daquilo que eles vão fazer. Amém? E aí nós vamos ver que vai acontecer uma coisa aqui agora, irmãos. Porque Eva, irmãos, ela vai desobedecer a Deus. Isso vai estar em Gênesis capítulo 3, do verso 1 a 6. Gênesis capítulo 3, do verso 1 a verso 16, eu vou resumir aqui por causa do tempo. No verso 1 vai dizer que a serpente era o animal mais sagaz da criação de Deus, né? E esse animal, para ser o animal mais sagaz da criação de Deus, ele vai, que aqui a gente vê que está falando do diabo, e está falando do inimigo que está ali, né, se apresentando como uma serpente. E quando ele se apresenta como uma serpente, ele vai mentir para Eva da seguinte forma, dizendo assim: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Deus não falou que não podia comer de toda a árvore do jardim, ele falou que não podia dar comida da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vê que ela já está mentindo aqui? Respondeu-lhe a mulher: não, do fruto das árvores do jardim podereis comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis neles, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, mentindo. Porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, se vos abrirão os olhos, e sereis conhecedores do bem e do mal. Está vendo? Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal, e quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos são abertos, e aqui eles já são culpados das coisas. E aí vai dizer o seguinte, depois no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, né, e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Então Adão e Eva, irmãos, eles viviam num estado aonde eles estavam nus, mas eles não tinham essa diferenciação do bem e do mal. Então, eles não tinham vergonha da sua nudez. E eles não tendo vergonha da sua nudez, irmãos, quando eles comem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, veja, os seus olhos são abertos, e quando os seus olhos são abertos, o que nós percebemos? Que agora eles se envergonham da sua nudez, né? Eles se envergonham da sua nudez porque eles percebem o seu pecado. E quando eles entram no pecado, irmãos, aí tudo aquilo que eu falei lá para vocês, que Deus falou, né, que Deus mostrou que toda a criação era boa, era tudo muito bom, não havia morte no mundo, vai entrar na criação de Deus, e agora esta criação vai ficar debaixo da condenação, debaixo do pecado e debaixo da maldição. O homem que antes tinha imortalidade e acesso à árvore da vida, já não tem mais. O homem agora, ele perdeu o acesso à árvore da vida, perdeu o acesso a Deus e ficou separado da presença de Deus. Então, irmãos, nós vamos ser revestidos. É como se o homem ele fosse um ser sem defeito no passado. Um ser que não morria, não envelhecia, não sofria doenças, não tinha corrupção. E o pecado, irmãos, ele vai revestir o homem. Essa carne que nós temos é como se fosse o pecado mesmo. Essa carne nos reveste, né? E agora é como se você fosse uma tenda onde um espírito, uma alma habitam nela. O seu corpo aqui é uma tenda, entende, irmãos? E o seu espírito, a sua alma habitam nessa tenda. Mas essa tenda, irmãos, ela tem pecado. Ela sente desejos pecaminosos contra o Senhor. E aí, irmãos, é por meio dessa carne que Satanás ele age nos homens. É por meio desta carne que Satanás age nas pessoas, colocando desejos, colocando fraquezas, colocando uma série de coisas na sua vida. Amém? Então, por isso que nós precisamos o quê? Lutar contra a carne. Por isso que Jesus constantemente fala da luta contra a carne,
fala de nós mortificarmos a carne, por isso que nós precisamos fazer jejum. Porque quando você jejua, você não está alimentando essa carne. Você não está alimentando esse seu corpo mortal. E como vocês não estão alimentando esse corpo mortal, você está fortificando o seu espírito. Tá? Adão ali, irmãos, ele transgrediu a aliança do Senhor. Por quê? O papel dele era não ter aceitado aquilo que a mulher estava falando. Aquilo que a serpente, porque primeiro a serpente ela vai enganar a mulher. E a serpente enganando a mulher vai agora levar aquela fruta para o Adão. E Adão, ele era o cabeça de tudo. Adão, ele era o cabeça dessa criação. E se o cabeça foi contaminado, consequentemente toda a criação vai ser contaminada, né? Adão ele era aquele que estava sobre a criação do Senhor, ele era como se fosse o líder dessa criação. E se o pecado caiu sobre o cabeça, consequentemente caiu sobre a criação. Então, toda a criação vai ficar debaixo do pecado agora. O mundo, irmãos, ele vai ficar debaixo do maligno, né? Isso a gente vai ver na próxima aula, que o mundo, e por que Jesus ele fala que o mundo jaz no maligno? Então, a Bíblia ela fala de 3 níveis, irmãos, de tentações, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E Eva, ela tropeçou nas 3 tentações. Ela viu que a árvore era boa para comer, né? Ver, concupiscência dos olhos. Ela viu essa é a concupiscência da carne. Ela viu que a árvore era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E ela quis ser como Deus. Aqui nós estamos vendo a soberba da vida. Você olha com os olhos, você cobiça com a carne e você tem a soberba. São os 3 níveis de tentações que fazem o homem cair. Jesus, quando foi tentado no deserto, irmãos, ele foi tentado nesses 3 níveis de tentações, ele venceu as 3. Amém? Então, irmãos, o diabo ele vai tentar vocês assim, com os seus olhos, com a sua carne ou com a soberba da vida. Dos seus olhos, irmão, é quando você olha para uma coisa e você cobiça. Você é casado e você cobiça o cônjuge do seu próximo. É um exemplo. Você cobiça a casa do seu próximo. Você cobiça aquilo que pertence a alguém. Né? Então, essa é a concupiscência dos olhos. Você ter desejo, né? Você desejar de uma forma impura, imoral, outras pessoas, aqui você tem a concupiscência da carne. E a soberba da vida, irmãos, aqui vai entrar o quê? É você ter poderes, né? Você ter aí tudo aquilo que vai te levar. Então as pessoas, elas cobiçam o poder, irmãos, elas cobiçam ser elevadas acima do que elas devem ser. Por que existe tanta corrupção no mundo, irmãos? Por causa da soberba da vida. Hoje, irmãos, o que vocês acham que esses bilionários que tem no mundo, eles não querem mais dinheiro, eles querem poder, né? E o poder te faz, às vezes, pisar nas pessoas. E o poder te faz fazer coisas que são contra Deus. Escravizar pessoas, matar pessoas, trair pessoas. E aí você vai ter ganância, você vai ter uma série de coisas, porque o dinheiro, ele faz com que as pessoas, elas se tornem soberbas, tá? 3 níveis de tentações: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, Eva, ela vai ter esses 3 níveis de tentações e ela vai cair. E quando ela cai, a morte vai entrar no mundo. E aí vai chegar no estado que nós estamos hoje, irmãos. Quando Adão e Eva, eles ficam nus, lá em Gênesis 3, verso 6, vai dizer o seguinte. Gênesis 3, a parte um pouquinho mais para frente, eu vou ler um pouquinho mais para frente para a gente entender. Olha o que vai acontecer com a mulher e com o homem. Eu vou ler do verso 16. Deus ele vai trazer aqui uma punição para a serpente, uma punição para a mulher e uma punição para o homem. E diz assim, sobre a mulher, né?
diz no verso 16: E sobre a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meia dores de parto dará luz aos teus filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, aqui Deus está mostrando que as mulheres elas vão passar a dar luz aos seus filhos com dores de parto, e que ela ficaria debaixo da autoridade do marido. E, infelizmente, isso é uma coisa que hoje as mulheres não têm mais respeitado, né? Porque o homem ele precisa ser o cabeça na casa. E sobre Adão vai falar o seguinte, verso 17: E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás o teu sustento. Irmão, se hoje nós temos que trabalhar, nos fatigar no sol, isso é uma maldição que caiu sobre o homem, porque a terra se tornou maldita. E por tua causa, em fadigas obterás o teu sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. E aí entrou a morte. Então, a escravidão entrou no mundo, irmãos. O homem passou a ficar debaixo de escravidão. Não era da vontade de Deus, irmãos, lá no princípio que o homem trabalhasse todos os dias de sol a sol, com o suor no seu rosto para se alimentar. Isso não era da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que o homem se alimentasse daquilo que a terra produzisse por si próprio. Deus não deu todas as árvores para os homens se alimentarem? Essas árvores produziriam, o homem se alimentaria dela. Mas quando o homem peca, o que vai acontecer? A terra vai se tornar maldita e tudo aquilo que era produzido ao natural vai ser agora produzido por meio do cultivo do homem. O homem vai ter que trabalhar na terra de sol a sol, de sol a sol. E ele trabalhando de sol a sol na terra vai crescer cardos e abrolhos. Então ele vai comer literalmente o pão da escravidão. Porque você vai ter que arar a terra vai dar os seus frutos, vai dar as sementes, você vai pegar aquela semente e você vai fazer o pão. Então, nós estamos comendo o pão da escravidão. E esse é um pão que nós vamos comer durante toda a nossa vida. Nós vamos morrer e um dia vamos ressuscitar e aí sim, nós vamos voltar ao que era lá no princípio, na volta de Jesus. Amém? E isso, irmãos, nós vamos ver que vai acontecer uma coisa. A gente está finalizando aqui, tá? Isaías 59, verso 2, vai dizer o seguinte. Isaías 59, verso 2, vai dizer o seguinte. Olha o que vai passar a acontecer conosco, com todos nós. Verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Entrou uma coisa no mundo, irmãos, que é a separação de Deus. O homem ficou separado de Deus. O homem ele estava na presença de Deus no jardim do Éden. Ele estava na presença da árvore da vida, ele estava na presença da vida. E o homem ele rejeita a palavra de Deus. E quando ele faz essa rejeição da palavra de Deus, ele está rejeitando a vida. E agora ele vai ser expulso do jardim do Éden, e quando ele é expulso do jardim do Éden, ele perde aquela visão onde ele podia ver Deus, onde ele conseguia enxergar Deus ali. É claro que aquele Deus que estava falando com o homem no jardim do Éden, irmãos, era o próprio Filho de Deus que estava lá. Porque o Filho de Deus é a imagem de Deus. E o Filho de Deus se manifestava diante de Adão e Eva, mas por causa do pecado vai haver essa separação. E essa separação que há entre Deus e os homens é o que nos leva para a morte. Então, quando Jesus vem, isso a gente vai estudar na próxima aula, tá? Que já estamos acabando. A gente vai entender, irmãos, que Jesus ele vai nos aproximar de Deus. Vai fazer essa aproximação de Deus. Primeiro pela fé e pelo Espírito Santo, depois de uma forma literal na volta de Jesus. Amém, irmãos? Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que a criação de Deus era boa,
Por causa do pecado, a criação caiu debaixo de maldição e veio a morte. E o homem se separou de Deus, né? E agora o homem está debaixo dessa escravidão. E nós vamos permanecer debaixo disso até a volta de Jesus, quando nós seremos tirados desse estado. Essa carne aqui, irmãos, é o pecado que está na sua vida. E essa carne vai ser tirada na volta de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos finalizar aqui que o culto já vai começar.